E aí nós chegamos num cenário que nós encontramos hoje, tá? Eu nem vou entrar no mérito com muita intensidade do PIS e COFINS, porque a gente tem um cenário de muita segurança a respeito que benefício fiscal, principalmente créditos presumidos, não se caracterizam como receita, consequentemente não são tributados pelo PIS e pela COFINS, certo? Ainda vai ter o tema 843 do STF, que vai julgar na sistemática de repercussão geral, mas muito difícil que algo diferente venha. Foco maior desse vídeo é no imposto de renda e na contribuição social. Então, o que nós temos? Dois tipos de benefícios fiscais. Os chamados créditos outorgados, os créditos presumidos, as chamadas popularmente subvenções positivas, que é o quê? Aquilo que acresce, né? O Estado concede de maneira adicional, e as subvenções negativas, que é aquelas que são através de reduções, que são através de isenções, de redução de base de cálculo, ou seja, eu não tenho uma concessão de um crédito adicional. Os créditos presumidos, créditos outorgados, são o quê? A empresa determina, o fisco determina que é possível o determinado segmento pagar 3% de ICMS sobre o total das suas saídas. Vamos pensar das suas saídas fabricadas. O têxtil aqui em Santa Catarina tem algo muito parecido, em alguns outros estados também. Então, do total que a empresa fabrica, CFOP 5101, vamos pensar, ele paga 3% sobre esse valor. Então, o que acontece? Num cenário de temperatura e pressão, o que aconteceria? A empresa tomaria a crédito todos os insumos adquiridos, matéria-prima, média 7, 12, 4, isso vai depender de onde ela está adquirindo. E sobre as vendas, também 7, 12, 4, 7, 12, 4, 17, faria um encontro entre créditos e débitos e recolheria a diferença. Isso geralmente dá mais que 3, por exemplo. Nesse caso, o que acontece? O fisco fala, olha, você não vai mais ter direito a crédito na sua entrada, todos os créditos vão se tornar custo para você, ainda que fiscalmente escriturando ele não vai fazer sentido, e você vai pagar 3% sobre o total da sua saída. E a diferença, por exemplo, entre créditos e débitos, eu faturei 1 milhão, deu 120 mil, deu 12% entre créditos e débitos. Essa diferença para dar 30 mil, que é os 3%, você lança um crédito adicional, um crédito presumido. E aí a pessoa vai lá e lança na contabilidade, gera um documento, transmite ao fisco e recolheu os 3% mais fundos, que geralmente todo benefício fiscal é concedido a contribuição para fundos, que aí o Estado tem uma margem para trabalhar socialmente esse tributo, inclusive justificar lá para o Ministério Público, que não gosta que os Estados concedam benefício fiscal. Então esses são os créditos presumidos, créditos outorgados. E nesse sentido, o STJ já havia decidido, em algumas circunstâncias, desde 2017, que crédito presumido não é receita. Então, essa discussão nem entrou no mérito se é subvenção para investimento ou não. Crédito presumido não é receita para fins tributários, ele não acresce o patrimônio e, consequentemente, ele não deve ser tributado pelo imposto de renda e contribuição social. 2007 já havia decisão nesse sentido. Depois, o que aconteceu? Eu até vou pedir para o Tihai, conforme eu for falando, eu vou passar os links, vocês podem ir clicando nessas decisões do STJ. Depois foi analisado sobre a perspectiva do quê? Ainda estou falando da subvenção positiva, dos créditos concedidos, que eles são considerados subvenção para investimento, ainda que lá na concessão não esteja claro, desde que respeitados os critérios para a constituição de uma subvenção para investimento. E ficou para a decisão agora, que era o seguinte, as reduções tributárias, porque nada cresce. Mas se eu tenho, por exemplo, um resultado maior, é porque eu tive um custo tributário, porque a minha receita líquida, por exemplo, eu tenho isenção de ICMS, eu tenho ICMS de 7. Além, claro, nem todas... Vamos pegar um supermercado. Aqui eu acho fantástico. Supermercado tem substituição tributária, supermercado tem alíquota de 17 ou alíquota ordinária do seu estado, 17, 18, 19, dependendo de onde você está. Tem alíquota geralmente de 7, tem alíquota de 12, certo? E tem as isenções. Então, toda essa redução dele, tributária, lá na receita líquida, aumentou, né, a receita líquida dele, porque ele teve menos tributos sendo descontado, e lá na última linha ele chegou a um lucro maior. E a dúvida era, que foi o último julgamento, tema 1182, se nesse caso também não haveria tributação de imposto de renda e contribuição social. Tendo em vista
que já foi pacificado que os créditos presumidos, os créditos outorgados, decorrente de uma política fiscal dos estados, que possui autonomia, que possui competência para isso, não podem ser tributados pelo imposto de renda, contribuição social, sob pena de quebra do Pacto Federativo e da segurança jurídica. Vou colocar aqui o link da decisão no embargos, referente a essa decisão que já havia sido pacificado. Mas o STJ, em complemento, eles entenderam que esse julgado não se aplicava às reduções. E aí haveria mais uma decisão que foi no recurso repetitivo, tema 1182, a respeito que as reduções tributárias decorrentes de alíquota, diferimento, por exemplo, que é a postergação da incidência do tributo, que eu entendo que nem é benefício fiscal, isso é benefício financeiro, porque o ICMS não deixa de incidir, mas ele deixa de incidir naquele momento para incidir em um momento posterior. E as reduções de alíquotas e isenções também não seriam tributadas pelo imposto de renda e contribuição social. E por mais que eu vi alguns veículos referentes que noticiam informações tributárias, colocando fisco pode tributar em benefício fiscal, benefícios fiscais são tributados. Eu achei muito legal, porque eu vou até pedir depois na edição para o Tihai destacar essa parte, quando esse vídeo aqui para o Tihai, nossa, editar vai ficar difícil, porque eu estou prometendo um monte de coisa aqui para ficar dinâmico para vocês, eu só estou vendo ele fazer cara feia aqui. Mas tudo bem, ele vai provavelmente editar lá em Minas. Não vai editar em Minas, né? Nós vamos estar por aqui, né? Nós vamos estar por aqui. Então, vai ser legal esse vídeo aí, tu vai me perguntar bastante. E o seguinte, qual que foi a decisão? 3 pontos foram muito importantes que ficaram definidos. Então, superado, crédito presumido não tributa, mas respeita as condições de subvenção. Já vou falar na sequência. PIS e COFINS também não tributa, salvo se vier algo de extraordinário do STF, no tema 843, que determina se tributa ou não crédito presumido de PIS e COFINS. Seguinte, se comprovado que seguiu os requisitos estabelecidos na Lei Complementar 160, que fala da constituição de reserva, ou seja, o reinvestimento na empresa, não tributa. Então é a visão que você tem, copo meio cheio ou meio vazio. As pessoas falaram, pode tributar incentivo fiscal desde que não respeite a lei complementar. Eu prefiro dizer o seguinte, não pode tributar incentivo fiscal desde que respeite a lei complementar 160. Veicular o quê? Pode tributar desde que não respeite. Então, seguir os critérios estabelecidos na lei complementar de reinvestimento no negócio, não paga imposto de renda e contribuição sobre as reduções, isenções, diferimento ICMS. Não é necessário imediatamente você fazer um documento comprovando que foi tudo reinvestido. Segundo ponto que foi decidido. E o terceiro, mas isso não obsta, ou seja, o fisco fica autorizado a verificar se de fato a empresa está reinvestindo no negócio o produto da redução tributária. Então o que você tem que entender? De maneira bem simples. Todo benefício fiscal ele deve ser reinvestido no negócio dentro da perspectiva CPC 07, que fala das reduções, das subvenções, dos auxílios governamentais. Você cria uma conta de receita no resultado. Depois, quando você vai fazer o zeramento, essa conta de receita você deve da subvenção tirar da conta de lucros acumulado e transferir lá no PL. Dá um débito na conta de lucros acumulado e um crédito lá no PL, na conta de reserva de incentivos fiscais, para ficar bem evidente. E comprovar, através do aumento de estoque, o aumento de contas a receber, de máquinas, equipamentos, que a empresa cresceu e que esse valor foi reinvestido e que não foi distribuído ao sócio. Fazendo isso, você atende os requisitos da decisão da STJ, consequentemente não há tributação. E não obsta o fisco de depois, posteriormente, pedir esses comprovantes que foi reinvestido. Mas você não precisa fazer de maneira imediata. O que eu recomendo? Faz por ano um demonstrativo em que a subvenção e como foi o aumento patrimonial, que isso não foi distribuído ao sócio. Bastante segurança. Então, com base nisso, pessoal, ficou decidido. Então, é como você quer interpretar e como você quer divulgar. Como vende mais, né, essa notícia? É um ponto aqui que eu notei que as pessoas não estão observando. Outro ponto muito importante. O ministro do STF, André Mendonça, por conta de uma liminar que foi ingressada pelo pessoal do agro, porque o agro também tem muito benefício fiscal,
para que não fosse julgada, ele emitiu essa liminar, só que o julgamento já havia sido iniciado e na própria liminar dizia, caso houvesse já o início da sessão, seria mantida a decisão. Então a decisão da STJ não muda. Não muda. O que aconteceu processualmente por conta dessa liminar é que os efeitos dela estão suspensos. A decisão não muda, julgamento repetitivo, pode correr para o abraço, pode comemorar, foi uma excelente decisão para os contribuintes e ela não vai mudar, só que uma questão processual por conta dessa liminar, ela ainda está vigente, lembrando que essa liminar causou um desconforto interno entre os poderes, né? Os próprios demais ministros do STF entendem que essa matéria ela é estritamente infraconstitucional, não cabe ao STF nada a respeito disso. Então, muito provável que nos próximos dias ela vai ser cassada. E lembrando que essa liminar, o escopo dela principal é o STF vai dar a última palavra no tema 843, mas o tema 843 refere-se a crédito presumido de ICMS, PIS e COFINS, ou seja, é matéria totalmente diferente do que o STJ apreciou.